Tem gente que diz que direito é puramente prática. Alguns ficam só na teoria. Eu já acho que é um conflito entre os dois. É uma visão meio dialética mesmo, porque desde novo eu tinha muito claro essa visão na minha mente, sabe? Que o direito é meio que o local onde a teoria toca a realidade. É o lugar onde a vida e a linguagem se chocam, batem de frente. Entender isso é o primeiro passo para parar de só repetir coisas e começar a pensar. Bem, eu sou o Christian Jeff, na rua, advogado, militante no direito digital e na propriedade intelectual, nas bibliotecas, pesquisador, atualmente mestrando em filosofia na Unicinos. E nesse conflito que é a minha vida e é o meu entendimento, eu vejo cada vez mais claro que o direito não é o que tá no Google, não é simplesmente o que tá nos livros, nem nas normas positivadas em si, mas ele nasce na luta entre o verdadeiramente o que é o ser e o dever ser. E o meu compromisso aqui vai ser exatamente esse, te mostrar isso, sem simplificação barata e também sem todo aquele verniz acadêmico. Porque tem gente que fala, eu vou explicar direito sem juridiquês. Não, calma, não é pra tanto também, né, cara? Tem coisa que é difícil e tem que ser difícil mesmo, porque, enfim, a vida é assim, né? Quem diria que tudo seria fácil? Não, tem coisa que é complexa mesmo. E você não vai me ver fazendo reducionismos baratos. Tem questões que são complexas e a gente vai debater sim na complexidade que cada coisa pede, né? Porque, enfim, a nossa área, né? O nosso ramo de estudo e ramo de atuação prático é complexo mesmo por vezes. Mas eu também nunca esqueço que uma vez o grande professor Lodge disse que quem fala muito difícil, muitas vezes, sabe pouco. E isso faz muito sentido, cara, porque simplesmente, sabe aquela pessoa que você vê e fala, nossa, velho, como que ele fala bonito, como que ele fala essas coisas difíceis, não dá pra entender nada do que ele sabe, do que ele fala, ele deve saber muito, né, deve saber muito. Bem, na verdade, muitas vezes não, aquela pessoa fala difícil porque ela sabe pouco e ela tem medo que você perceba que ela sabe pouco, por isso que ela fala de um jeito tão rebuscado, porque se ela falasse de maneira clara, muitas vezes a gente ia pensar, nossa, é só isso, né? Isso daí é muito básico, isso daí qualquer um entende. É isso, cara. E falar muito é fácil. O difícil é justamente você conseguir falar pouco, você simplificar, não fazer uma simplificação barata, mas sim tornar algo complexo inteligível, ou seja, que dê pra entender. Aí sim é coisa de quem só realmente conseguiu entender de fato consegue fazer. Isso sim é pra poucos e isso eu vou batalhar pra fazer aqui. Nenhum reducionismo barato, mas nenhum rigor extremo quando não é necessário. Esse canal então é o local pra quem quer de fato entender que o direito não é um simples tutorial. Ó, a lei tal fala isso, então é isso. Não. Ele é linguagem, é disputa de mundo verdadeiro e polêmica. Eu entendo que algumas questões são sim inatas ao homem, mas a gente vai debater isso em alguns vídeos. E então aqui a gente vai falar sobre jurisprudência, sim, vamos falar sobre leis, normas, sim, mas aqui a gente também vai falar sobre filosofia, política, sociologia, enfim, vamos entrar na parada de cabeça mesmo. Porque o direito, quando não é pensado, vira simplesmente instrumento de dominação. Inclusive aqui vai uma outra questão polêmica. O que acontece? Uma vez eu vi o Davi Sobreira lá no podcast 11 Supremos, adoro, falar algo que eu achei genial. Sabe aquela famosa frase que os estudantes de direito, primeiro período, coloca até na bio do Instagram, posta uma foto bonita assim na primeira vez que vai no fórum, né, de terno, pá, escreve: o seu dever é lutar pelo direito, mas quando o direito e justiça entrarem em conflito, você fica com a justiça. Será mesmo? Eu não concordo com isso não. Inclusive até quando eu terminei a graduação, no meu TCC eu falei sobre isso, né? Por quê, cara? O que acontece? Tudo que um líder autoritário quer é justamente um direito fraco. Por quê? O direito é um meio que para pessoas autoritárias de subir o poder. É travas de fato um líder autoritário chegar ao poder. Ele tem esse poder. Então tudo que um líder autoritário quer é justamente um direito fraco. A gente fala entre justiça e direito, eu fico com a justiça. Mas que justiça? Justiça de quem? Hein? Que visão de justiça? Porque existe várias, e a gente vai falar sobre isso aqui também. Quando o direito à justiça, então, vai bater de frente, eu fico com o direito, mas também depende do direito. É um direito que eu entenda que sim, vale a pena ser seguido. Que sim, nesse choque entre o dever ser e o ser, eu entenda que aquela norma vale a pena lutar por ela, porque ela vai defender o que eu entendo aí sim ser inato ao homem, que é a dignidade humana. E sobre isso a gente vai debater também. Eu disse que eu vou ser polêmico. Esse canal então é pra quem estuda. Sejam muito bem-vindos, inclusive, meus queridos
amigos, estudantes de direito da graduação. Aqui é um local para vocês, mas também é um local para meus colegas de profissão, meus amigos advogados, mas também para meus amigos pesquisadores e também para toda a sociedade, porque aqui a gente vai falar de tudo. Vamos falar de questões básicas também que, enfim, muitas vezes são difíceis de entender, cara. Para mim hoje, por exemplo, é muito simples conseguir entender a diferença entre uma lei e uma norma. No começo da graduação, para mim, aquilo foi o caos. Eu vou explicar isso daqui. Vamos explicar então também o que é a teoria tridimensional do direito, vamos explicar o que é uma jurisprudência, o que é um embargo, enfim, vamos explicar conceitos básicos também, mas também vai ter crítica aqui, porque aqui a gente entende que a teoria só vale a pena, de fato, a prática também só vale a pena quando ela é atravessada pela crítica. Quando a gente ousa saber, como diria Kant, sapere aude. Saber peticionar bem, sim, meus colegas advogados, é essencial, mas saber por que você peticiona é indispensável. Então, se você busca um canal que vai te desafiar intelectualmente, te provocar, te ensinar coisas novas e te dar ferramentas para viver o direito com mais consciência, se inscreva, cara. Fica aqui comigo. Eu sou o Jeff, o jurista, e eu entendo que direito é muito mais que prática. Ele é crítica, ele é luta, ele é razão. E quem não pensa, vira massa de manobra. E não é isso que eu quero pra você, não. Vamos pensar junto. Sapere aude.